com o uso excessivo de celular. Às vezes o celular da criança é mais moderno que o do pai, tá? Entendeu? Criança quer um Flip e o pai tem lá um Samsung Zero não sei o quê, né? Ou então ela tá com iPhone e tu tá com... Eu não tenho iPhone, né? Mas o cidadão tem. Então nós vemos que esse uso excessivo de celular sem limite interfere na questão da interação da criança, no desenvolvimento. As crianças são diferentes. O senhor é pediatra. Eu quero saber a sua opinião. O senhor acha que tem que deixar a gurizada usar o celular à vontade, né? Ou então os óculos agora que estão usando? Como é que faz? Porque eu, que tenho 52 anos, não sou médico, me incomodo com isso. Não só pela incomodação que é a criança ficar ali no teu lado com barulho, né? Mas pelo fato de que isso está demais. A gente vê que está demais. Eu queria que o senhor pudesse a sua opinião sobre essa situação, que tem a ver com saúde mental, né? Marcelo, que baita tema para a gente discutir. Eu acho que já vem em voga o tema agora durante os debates. Não quero me aprofundar nesse quesito no momento, mas quero lembrar aqui quem está nos assistindo, nós estamos no Setembro Amarelo e a gente está falando sobre o Setembro Amarelo e saúde mental. É muito importante a gente discutir esse tema. E ontem, Marcelo, inclusive, eu estou em campanha política, estou pedindo voto, sou candidato a vice-prefeito, mas estou aproveitando as oportunidades para falar sobre isso. E ontem foi um momento que eu aproveitei essa oportunidade. Na reunião do Reginaldo, falei sobre o combate ao suicídio, porque no dia 10 de setembro é uma data importante para isso, que é um dia de combate ao suicídio. E o suicídio, Marcelo, é terrível a gente falar, porque a pessoa que tem depressão e ela comete o suicídio ou que ela está em tratamento de depressão, ela é uma pessoa que perde uma coisa, Marcelo, que dói no nosso coração como profissional. Ela perde a esperança. E a esperança, ela move o ser humano. Nós somos transformadores da sociedade. E nós temos esperança em ver situações transformadas, sempre usando da ética e do bom senso para o melhor. E quando você perde essa esperança, você tem todos esses problemas de saúde mental. E eu quero entrar aqui agora na discussão sobre o celular, porque eu estou levando esse recado também durante a minha campanha política. Eu estou aproveitando esse momento para falar sobre isso, porque eu não vejo discussão. Marcelo, pais, mães, avós estão se iludindo que celular é uma ferramenta de conhecimento da criança. Está dando o celular como se ela fosse uma professora ou um professor, e está dando o celular também como se ele fosse uma babá, como se ele tivesse ali o cuidado com a criança, como se ela estivesse orientando e cuidando e protegendo a criança. O que a gente tem visto dia após dia, que é uma mentira. O celular dos 6 meses aos 12 anos precisa ser combatido. Ele precisa ser usado com responsabilidade. Mas antes disso, a gente precisa usar uma discussão, abrir um debate para entender esse processo socialmente. Porque na pediatria, na medicina, isso já está começando a aparecer, Marcelo. Nós temos hoje crianças com depressão, com uso excessivo de celular. Aumentou o número de crianças de 2021 para cá se automutilando. A gente atende no consultório crianças se machucando. Outra coisa que nós observamos, está lá na Sociedade Brasileira de Pediatria, está publicado, é ciência, crianças diminuindo o seu QI. Então, elas diminuindo o QI, elas perdem poder de raciocínio, de crítica, de se inserir na sociedade. Elas não vão ganhar conhecimento. Celular não é esse instrumento. Para você usar um celular, você precisa ter letramento digital, você precisa ter conhecimento. Ou seja, como na escola, você não pega uma caneta e sai escrevendo de uma vez, Marcelo. Você passa por um processo de aprendizado para você aprender a escrever.
E com o celular é totalmente diferente. Você larga o celular com a criança, ela começa a usar de maneira indiscriminada e por um período de tempo muito grande, Marcelo. E isso tem causado repercussões terríveis para as nossas crianças. Isso precisa ser alertado, precisa ser discutido. Eu não sou contra a tecnologia, eu não sou contra o celular. Eu sou contra esse uso indiscriminado por lazer ou por olhar vídeos de 8 segundos, um atrás do outro, de maneira indiscriminada. Nossas crianças estão ficando viciadas. Sua arquitetura neuronal está mudando. Elas estão sendo bombardeadas de informação 24 horas por dia. E outra coisa importante, Marcelo, ela não consegue mais ter uma sequência, ou seja, ela não consegue saber o que é começo, meio e fim. Como um livro que você começa a ler e termina, entende uma narrativa, uma história. São pequenos trechos desconectados que vão passando uma vez atrás de outra. Olha para você ver, eu estou falando de crianças, mas se a gente aumentasse o debate, a gente podia até falar de tigrinho. O tanto de gente que está gastando dinheiro de maneira absurda com esse tipo de jogo e estão viciadas no celular. Se o celular é capaz de fazer isso, já com um adulto que tem senso crítico, você imagina com uma criança que não foi letrada ainda, que não aprendeu, que não construiu esse caminho. Então, eu estou muito preocupado. Eu estou em campanha política, estou pedindo voto, mas eu estou levando essa informação porque eu quero abrir esse debate, porque a repercussão é gigantesca. Nós estamos tendo suicídio, nós estamos tendo esse problema, coisa que era pouco, que não se falava muito. Então, se alertem, pais, mães, avós, vamos entrar nessa discussão. Procurem um profissional de saúde, não achem que isso é um instrumento inofensivo. Eu conheci uma pessoa recentemente que me falou que ela retirou o celular da criança para fazer uma experiência e a criança voltou a dormir normalmente. E quando estava usando o celular, não conseguia dormir e aí a casa inteira não dormia. Tem relação isso, doutor? Marcelo, tem relação com o estudo, com poder de concentração, com horas de esporte, com horas de lazer, com integração da sociedade. A criança está passando mais tempo no mundo virtual do que no mundo real. Como é que ela vai ser inserida na sociedade? O que ela está aproveitando de lazer coletivo que nós temos na cidade e que está sendo proporcionado para ela avançar na socialização dela, no que ela tem? Ela está vivenciando, ficando fechada nesse tema. E um excesso de luz no período noturno, inclusive, Marcelo, altera essa percepção de sono dela, porque você tem todo um sistema hormonal que age no corpo, que você precisa ter esse descanso. Agora, você imagina, um bombardeio de informações, um monte de vídeos de 8 segundos, como é que o seu cérebro vai processar isso naquela memória curta? E aí a gente precisa dormir como ser humano para pegar isso que nós vimos durante o dia e colocar lá na nossa memória, naquela memória longa. Por exemplo, quando a pessoa aprende a dirigir um carro, ela aprende num primeiro momento, coloca isso na memória curta, depois ela coloca isso na memória longa que ela tem e ela automatiza isso. Isso é um processo. Agora imagina um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro. Como que o cérebro processa isso? Que poder crítico que você tem para analisar as informações? E todas as fraudes que nós estamos vendo, isso, manipulações que existem nesse meio. Então eu recomendo, pais, mães, avós, comecem a observar suas crianças, não deixe isso para depois, que nós estamos vivendo uma epidemia de doenças mentais relacionadas a abuso tecnológico por uma criança que não tem letramento, ou seja, ela não teve essa introdução do ensino do uso do aparelho celular ou de tecnologia. Só para encerrar esse assunto que é muito importante, eu acho muito importante isso. Doutor, eu estou fazendo quase uma consulta aqui, daqui a pouco você vai me cobrar. Doutor, é o seguinte, eu gostaria que você me falasse qual é a idade para dar um celular para uma criança, porque de vez em quando acontece muito, você está num grupo de WhatsApp de adulto e tem... ou então uma conversa, aí a mãe, boca aberta, ou o pai, o bebê pegou meu telefone. Eu fico pensando, o que uma criança de 2 anos está com o telefone na mão? Né? Quer dizer, teve casos, por exemplo, de criança
que comprou na internet, né? Com o cartão do pai e tal. Qual que é a idade? Assim, ó, essa idade já dá para dar um celular para uma criança. Porque, né, eu estou vendo criança aí que vai nascer daqui a pouco, vai fazer um parto, a criança já vai estar com o celular na mão. Lembre-se, Marcelo, que eu não estou aqui querendo colocar que é 0, que ela não pode usar o celular, que ela não pode assistir um desenho. O que eu estou colocando é que é um abuso, é indiscriminado, é uma loucura. Você dá o celular, ela passa o dia inteiro como babá, ela tá lá com o instrumento. Ela precisa primeiro aprender alguns processos. Então, Marcelo, com o uso de tecnologia dos 10 anos em diante, até os 12, de uma introdução a esse processo, a introdução ao celular, a introdução à tecnológica, eu acredito que você consiga ter isso. Agora, é uma observação empírica. O que isso significa, Marcelo? Que o mundo todo está olhando isso e está estudando. Na medicina, a gente não faz nada no achismo, de maneira empírica. Tipo, eu olhei lá, parece que isso funciona, eu torno isso uma verdade e vou experimentar. Você não tem esse direito na medicina, você não tem isso na área da saúde. Você tem que ter nível de evidência. Para você ter nível de evidência, você tem que estudar, publicar um artigo científico com uma metodologia adequada para você conseguir provar aquilo. Então, isso está sendo colocado ainda, Marcelo. Porque você concorda comigo que eu não posso pegar crianças dos 6 meses aos 12 anos e fazer um estudo com eles para ver quem fica viciado ou não, qual é o processo, porque a gente estaria ultrapassando a barreira ética. Então, isso está sendo observado no mundo, está sendo colocado, nós não temos nada ainda cientificamente colocado, mas eu deixo minha opinião, e aí eu posso fazer isso, que as observações que eu tenho dos meus pacientes, das crianças, é que entre os 10 e 12 anos essa introdução é boa e que o uso indiscriminado até os 10 anos tem provocado uma tragédia de saúde mental nas nossas crianças. Muito bem. E aí, às vezes, agora eu vou falar. O pai, eu vou dar um celular que ele está pedindo, que é o iPhone 15, o 16 agora, que é o 16, nem eu tenho telefone desse. Fala aí, que idade tem a tua criança? 4 anos. Pelo amor de Deus, não sei. É um pai que precisa ser orientado. E não é bem a criança, é o pai e a mãe. Doutor, vamos passar para outro assunto? O senhor esteve envolvido numa polêmica que talvez o senhor não saiba, mas eu vou lhe trazer. No condomínio Terra Nova, que fica na Alameda das Rosas. Ali no condomínio Terra Nova, os caras construíram na Alameda das Rosas, 2 vias rápidas ali, bem rápidas, que não tem fiscalização, virou até, de vez em quando, um entra aí num poste, num negócio. Bom, aí não é problema seu. Mas o pessoal do condomínio Terra Nova pediu, porque tem um outro condomínio, chamado Aviva, que esses caras eles só andam na contramão. Lá não precisa ter viaduto. Eles entram pela contramão, saem pela contramão.